Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a unidade 4. Vamos iniciar a unidade 4 falando sobre Revolução Industrial. Para a gente entender a Revolução Industrial, a gente tem que entender como que a Inglaterra ela conseguiu de fato fazer essa chamada Revolução Industrial. Revolução, ela significa uma mudança ou uma transformação radical. Algo que existia antes e de repente mudou radicalmente, certo? Uma transformação que ocorreu. Ela pode ser uma revolução no âmbito econômico, como foi a Revolução Industrial, político, tá? Ou social. A Revolução Industrial ela vai abranger, principalmente a Revolução Industrial vai abranger o lado econômico e social, porque ela vai mudar o modo de economia, tá, da sociedade inglesa e do mundo posteriormente, como também a questão social. Então, quando a gente fala sobre a Revolução Industrial, o que, né, qual foi o caminho para que a Inglaterra se tornasse a pioneira na Revolução Industrial? Quando a gente vai para o século XV, século XVI, a Inglaterra ela vai investir em conquistas ultramarinas, certo? Ainda no governo de Elizabeth I e depois, posteriormente, durante o governo de Oliver Cromwell, né? Esse nome cabuloso, Oliver Cromwell, tá? Na Revolução Puritana. A gente sabe que a Inglaterra ela passou por um momento da Revolução Inglesa, onde você tem a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. E Oliver Cromwell, durante o seu governo, ele vai fazer uma publicação, que é os chamados Atos de Navegação, certo? Atos de Navegação. Isso é importante a gente saber. O que é essa lei, o que é esse ato de navegação tem a ver com a Revolução? Vamos ver o que ele era. Ele determinava que todas as mercadorias inglesas ou negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou de países produtores. Qual o resultado disso? O fortalecimento da Inglaterra, porque ela vai dominar as rotas comerciais marítimas e posteriormente o comércio mundial fora da Europa. A Inglaterra ela passa a ser a chamada Senhora dos Mares, vamos dizer assim, né? Aqui na imagem, no caso, a gente vê, né, a rainha Elizabeth I, que foi uma das soberanas que mais tempo ficou no governo inglês. Bom, galera, então, politicamente, a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, ela viveu um período de instabilidade. A gente tem lá a chamada Revolução Inglesa, dividida em dois estágios, que vai a Revolução Puritana, com Oliver Cromwell no poder, decretando os atos de navegação, tornando a Inglaterra uma potência europeia, e posteriormente a chamada Revolução Gloriosa, que vai colocar o trono na mão de Guilherme de Orange. E aí, com a declaração de direitos, a Revolução Gloriosa ela vai acabar consolidando o poderio mercantil inglês. E a Inglaterra se torna, então, verdadeiramente as senhoras do mar, a senhora dos mares, porque ela tem uma supremacia do parlamento sobre a monarquia, e isso vai dar à burguesia inglesa a possibilidade do que expandir seus negócios, né? Essas mudanças acabaram trazendo um ambiente favorável ao comércio e ao crescimento da manufatura inglesa, tá? Os ingleses, eles conquistaram o domínio de várias partes do mundo, né? Do comércio europeu, do comércio colonial, com a venda de produtos manufaturados, que eram fabricados por eles, tá? Principalmente produtos de algodão, que durante a Revolução Industrial representou 50% das exportações inglesas. O crescimento da economia inglesa, pessoal, ela vai proporcionar um ambiente favorável a essa Revolução Industrial. Então a Inglaterra tinha duas coisas principais aqui que você tem que prestar atenção. Ela tinha recursos financeiros nas mãos da burguesia para investir, quer dizer, o capital, a grana para investir, tá? E ela tinha um mercado consumidor espalhado pelo mundo, tá? Além disso, os países europeus como Portugal eram dependentes da economia inglesa. Então, tudo estava favorável para a Inglaterra se tornar, fazer aí, né, a Revolução Industrial e se tornar, obviamente, uma das nações mais, uma potência mundial econômica, tá bom? Aqui nessa imagem você vai verificar que a Revolução Industrial ela vai mudar os hábitos das pessoas, o dia a dia das pessoas. Você começa a perceber, por exemplo, aqui nessa gravura, é, a fumaça saindo das fábricas, certo? Isso já torna o que? A poluição do ar. É, os cortiços que eram construídos em volta dessas fábricas, que vão abrigar vários trabalhadores, certo? Então, assim, a Inglaterra ela vai mudar. As cidades inglesas vão mudar. Antes,
era um ar mais assim medieval, agora não, já é um ar mais moderno, tá bom? E ao mesmo tempo de profundo estranhamento, sobretudo com a aglomeração de trabalhadores, uma massa de trabalhadores que foram expulsos das suas terras com algumas políticas, como a política do cercamento, e vão migrar para a cidade em busca de trabalho. Bom, pessoal, na página 480 e 422, né, a gente pode ver sobre a modernização do campo. O que vai acontecer? As terras antes elas eram comunais, ou seja, os camponeses trabalhavam nas terras, eles criavam suas ovelhas, plantavam, tudo ali era dividido, certo? Comunalmente, vamos dizer assim. Mas houve a chamada lei de cercamento, que mudou a organização dos camponeses ali de viver. Essas leis elas trouxeram malefícios para a vida dos camponeses, porque eles foram expulsos, né, das suas terras. E esse processo de cercamento, né, ficou conhecido como delimitar, ou seja, cercar as terras. Então aquelas terras que eram comunais, na qual eles podiam compartilhar para criar ovelhas, para criar gados, plantar, agora não existe mais. As terras foram cercadas, certo? E vendidas aos nobres, à burguesia, perdão, tá? E isso acabou por acelerar a transformação das terras comuns em propriedade privadas, tá? Houve algumas invenções na época, como por exemplo o confinamento dos gados, né, das ovelhas, e a aração profunda. Tá? O resultado foi o aumento da produção agrícola e a expulsão dos camponeses da sua terra. Qual que é o resultado do cercamento? Criou-se uma força de trabalho numerosa, porque essas pessoas que moravam no campo tiveram que migrar para a cidade. E aí, sem terra, eles acabaram o quê? Migrando e se sujeitando a um trabalho, vamos dizer, desumano, muitas das vezes. Trabalhava 16 horas por dia, ganhava pouco. Mulheres, crianças trabalhavam igualmente aos homens, ganhavam menos que os homens para exercer a mesma função, né? As crianças trabalhavam no trabalho noturno. Se a pessoa ficava doente e ela saísse, e no outro dia já tinha outra pessoa no lugar dela. Então assim, não havia lei trabalhista, não havia nenhum benefício para aquela massa de trabalhadores. E nesse período, preste bem atenção, a Inglaterra vai ter a principal fonte de energia dela, que é o carvão mineral, e a principal matéria-prima, que é o ferro. Tá? Aqui a gente vê uma imagem, né, mostrando uma ilustração sobre a exploração desse carvão mineral. E a gente percebe que não era fácil, né, para você andar por esses túneis. A pessoa tinha que baixar, colocar essas estacas, e muitas das vezes cediam esses terrenos, as pessoas morriam soterradas. Era uma vida muito difícil mesmo, tá, pessoal?